Bom dia! Hoje falaremos sobre notícias internacionais em um podcast. Os integrantes do grupo serão João Vitor Alves, João Vitor Cadó, Davi Barbosa, Arthur Pizinato, Vinícius Figueira. Passarei agora a palavra para João Vitor Cadó, que falará sobre imigrantes. É só dizer para eles não virem, diz Donald Trump sobre exportação de centros para imigrantes clandestinos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou as denúncias sobre exportação em más condições nos centros da patrulha da fronteira, onde milhares de imigrantes clandestinos estão detidos. O presidente ainda afirmou que os imigrantes somente deveriam tentar entrar nos Estados Unidos por meio de um sistema migratório baseado por méritos. Ele também elogiou o México, que deslocou milhares de imigrantes à fronteira com a Guatemala e aumentou a fiscalização contra imigrantes da América Central, que cruzam o território mexicano rumo aos Estados Unidos. E agora passarei a palavra para Vinícius Figueira. Trump ordenou batidas policiais contra migrantes a partir deste domingo. Na sexta-feira e sábado, foram organizadas dezenas de manifestações em todo o país para exigir o fechamento dos centros de detenção na fronteira e contra as batidas policiais contra migrantes anunciadas para este domingo, dia 14 de junho, pelo presidente Donald Trump. Agora passarei a palavra para Davi Barbosa. Trump se recusa a estabelecer cotas de produção de urânio nos Estados Unidos. O presidente americano, Donald Trump, se recusou no final da sexta-feira a emitir cotas para a produção de urânio doméstico, mas ordenou uma nova revisão de 90 dias por um grupo de agências federais. Trump escreveu que, embora as descobertas levantem preocupações significativas, ele estava pedindo uma revisão mais profunda, uma análise mais completa das considerações de segurança nacional com relação a toda a cadeia de suprimento de combustível nuclear necessária neste momento. Os Estados Unidos extraíram apenas 7% de seu urânio, domesticamente em 2017, com a maior parte do restante vindo do Canadá, Austrália e Rússia, de acordo com a Administração de Informação de Energia. E agora é a vez de Arthur Pizinato. Trump faz a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos à Coreia do Norte. Donald Trump impressionou o mundo ao tornar-se o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar em solo norte-coreano. Em um encontro com Kim Jong-un, que sinaliza a retomada das negociações sobre o programa nuclear de Pyongyang, mais de um ano depois, seu primeiro encontro em Singapura, os dois governantes se reuniram novamente, desta vez em um local emblemático, a zona desmilitarizada, que separa as duas Coreias desde o fim da Guerra da Coreia em 1953. Trump disse que convidaria Kim para visitá-lo na Casa Branca. Isso tem muita importância, porque significa que queremos acabar com o passado desagradável e tentar criar um novo futuro. Por isso, é um ato muito corajoso e determinado. O líder oriental disse que espera superar os obstáculos, graças à sua relação maravilhosa com Trump. O fato de que os dois países, apesar de uma longa relação de hostilidades, podem apertar as mãos pela paz por um local que simboliza a divisão. Agora vai ser a minha vez de apresentar. Os Estados Unidos secretamente lançaram operações cibernéticas ofensivas contra o grupo de sistemas computacionais de inteligência iraniano na última quinta-feira, mesmo dia em que o presidente norte-americano Donald Trump recuou de utilizar métodos tradicionais de força militar, afirmou uma autoridade dos Estados Unidos familiarizada com o assunto. Os ataques cibernéticos que foram aprovados por Trump tinham como alvo o sistema de computador usado para controlar o lançamento de mísseis e foguetes, disse a autoridade. Os ataques foram realizados pelo Comando Cibernético dos Estados Unidos, em coordenação com o Comando Central dos Estados Unidos. A autoridade se recusou a dar detalhes específicos sobre os ataques, mas disse que não envolveram perda de vidas e foram considerados muito eficazes. Eles foram realizados durante o pico de tensões entre os Estados Unidos e o Irã. Nesta semana, por causa de uma série de incidentes em todo o Oriente Médio, incluindo a derrubada do drone de reconhecimento americano em Teherã, a medida também ocorreu em meio ao temor dos Estados Unidos de que o Irã tentasse realizar os ataques cibernéticos, já que várias empresas de segurança cibernética informaram que já viram sinais de Teherã estaria atacando redes de computadores relevantes e pareciam particularmente focados no governo dos Estados Unidos e no setor de energia norte-americano, incluindo fornecedores do petróleo e gás. No sábado, a principal autoridade de segurança cibernética do Departamento de Segurança Interna, Chris Krebs, divulgou o comunicado alertando que as atividades iranianas maliciosas do ciberespaço
estavam em ascensão, segundo ele. Tais ataques poderiam ser destrutivos por natureza. O que pode começar com um comprometimento de conta no qual você acha que pode perder dados, rapidamente pode se tornar uma situação em que você perdeu toda a sua rede, disse. A preocupação atual com a capacidade de intenções do Irã baseia-se em meses de crescente atenção sobre como o Irã poderia usar meios virtuais para retalhar os Estados Unidos, pela postura difícil do governo de Trump e elevar o tom contra o país. Em abril, o FBI emitiu um alerta para o setor privado, alertando que o Irã poderia retaliar em respostas à decisão dos Estados Unidos e designar formalmente a Guarda Revolucionária Islâmica como uma organização terrorista. As autoridades se recusaram a dar detalhes específicos sobre o ataque. Agora falaremos sobre reportagens complementares. Estados Unidos se retiram de acordo de armas nucleares com a Rússia. Acordo que proibia a fabricação de mísseis terrestres de alcance intermediário foi assinado por Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. Estados Unidos acusam a Rússia de violar o tratado. Os russos negam. Os Estados Unidos se retiraram do acordo de armas nucleares com a Rússia, firmado na década de 1980. O acordo proibia a fabricação de mísseis terrestres de alcance intermediário, que chegam a distância de 500 até 5.500 km. Se um deles for lançado de Moscou, pode atingir a Europa, o norte da África, boa parte da Ásia e até mesmo a América do Norte. Há 6 anos, o governo americano vem acusando a Rússia de violar o tratado. Os russos negam. A saída dos Estados Unidos do acordo marca o fim de uma trégua que vinha desde 1987, quando o então presidente soviético Mikhail Gorbachev e o americano Ronald Reagan assinaram o tratado. Este é o pior problema entre os Estados Unidos e a Rússia desde o fim da Guerra Fria. A imprensa americana informa que a Casa Branca está preparando o teste de um novo míssil não nuclear na Europa. Protestos em Hong Kong. Milhares de manifestantes protestavam neste domingo em Hong Kong com o objetivo de manter a pressão contra o governo local ligado a Pequim. Um dos organizadores, Ventus Lau Win-hong, estimou em mais de 230 mil o número de presentes, enquanto a polícia mencionou 56 mil pessoas. A reação começou após um tenso confronto, de cerca de 20 minutos, em uma via principal, quando a polícia informou por um megafone a dispersão de um grupo de cerca de 300 pessoas. Os ativistas chegaram mais cedo à estação de trens de West Kowloon, inaugurada em setembro para conectar Hong Kong à rede ferroviária chinesa de alta velocidade. Ventus Lau Win-hong garantiu que os manifestantes marchariam de forma pacífica, racional e elegante, sem a intenção de ocupar a estação. A polícia autorizou o ato, mas pediu calma, apontando que os atos violentos foram convocados nas redes sociais. Este foi o primeiro ato significativo desde que o parlamento de Hong Kong foi invadido em 1º de julho por manifestantes com o rosto coberto, jovens em sua maioria. Há semanas, o Centro Financeiro Internacional é palco de grandes manifestações provocadas pelo projeto de lei que autoriza as extradições para a China. A maioria dos atos foi pacífica, apesar de terem sido registrados embates com a polícia. O movimento cresceu para reivindicar reformas democráticas e que se detenha a degradação das liberdades no território semi-autônomo. Milhares marcharam pelas ruas de Tsim Sha Tsui, um bairro muito frequentado por turistas chineses na parte continental de Hong Kong. Segundo os manifestantes, a concentração tenta explicar o movimento aos chineses do continente. Em Pequim, a informação enfrenta a grande muralha informática no país. As manifestações de Hong Kong são apresentadas como violentas e orquestradas no exterior para desestabilizar a China, e não como um movimento popular em massa contra a violência crescente do governo chinês no território. As manifestações exigem a anulação do total projeto sobre as extradições, uma investigação independente sobre a atuação da polícia, anistia para os 2 detidos e a renúncia do chefe do governo em Hong Kong, Carrie Lam, próximo a Pequim. Em apoio às autoridades locais, a China quer a abertura de uma investigação criminal contra os manifestantes que recorreram à violência. Estados Unidos convocam uma reunião especial da ONU sobre acordo nuclear com o Irã. A Agência Internacional de Energia Atômica, braço nuclear da ONU, deve se reunir no dia 10 de julho a pedido dos Estados Unidos,
para discutir um posicionamento sobre o Irã, que anunciou na segunda-feira ter ultrapassado os limites de urânio enriquecido estabelecidos pelo Acordo Nuclear de 2015. O Irã ameaçou ainda enriquecer seu urânio acima do nível de pureza de 3,67%, previsto no novo Acordo Nuclear Internacional. O país persa justifica as medidas como resposta às pesadas sanções impostas pelos Estados Unidos. Mercosul e União Europeia selam um esperado acordo após 20 anos de negociação. O pacto representa um incremento do PIB brasileiro de 87,5 bilhões de dólares a 125 bilhões de dólares em 15 anos, segundo o Ministério da Economia. O pacto enmarca a história de relacionamento entre os dois blocos, que representa juntos cerca de 25% do PIB mundial e um mercado de 780 milhões de pessoas. De acordo com estimativas do Ministério da Economia, o acordo entre Mercosul e União Europeia representará um incremento do PIB brasileiro de 87,5 bilhões de dólares em 15 anos, podendo chegar a 125 bilhões de dólares, considerando a redução da barreira não tarifárias e o aumento esperado na produtividade do país. E as exportações para a União Europeia podem crescer em quase 100 bilhões de dólares até 2035. Na avaliação do governo brasileiro, o pacto com a União Europeia deve ser visto como um acordo ponte, que facilitará a negociação de futuros acordos entre o Mercosul e outros parceiros. Ainda segundo a nota, empresas brasileiras serão beneficiadas com eliminação de tarifas de exportação de 100% dos produtos industriais. Participarão das negociações entre Mercosul e União Europeia em Bruxelas o Ministério da Relações Exteriores, Ernesto Araújo, Ministro da Agricultura, Tereza Cristina, e o Secretário Especial do Comércio do Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério Econômico, Marcos Troijo. E esse foi o podcast dos alunos João Vitor Alves, João Vitor Cadó, Davi Barbosa, Vinícius Figueira e Arthur Pizinato.